Olá, como é que está? Tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer aqui um pão de leite com coco. Eu fiz aqui uma receita bem pequena para que seja para família pequena, né? Para não ter muito desperdício. Pão muito macio, muito gostoso e bem simples de fazer. Bom, vamos para a receita. Bom, em uma vasilha você vai colocar 350 gramas de farinha de trigo para pão, 2,5 xícaras. 20 gramas de açúcar, são 3 colheres de sopa, uma pitada de sal, 4 gramas de fermento biológico seco, ou uma colher de chá, né? Depois você vai acrescentar outros ingredientes aos poucos, aí você mistura cada uma na sua parte, para que o sal não ataque diretamente o fermento. Senão o pão não cresce muito. Esse não é aquele pão que vai crescer para arrebentar, não. E como que ele tem pouco fermento, então ele vai crescer razoavelmente, mas não para ficar bem grandão. Bom, aí você vai colocar. aí, aí são 45 ml de água. É meio copo. Ali eu peguei a xícara errada. E aí você vai colocar um tubinho daquele, 200 ml de leite de coco. Esse pão fica muito gostoso, muito cheiroso. E aí você dá uma misturadazinha. Esse não é aquele pão que você precisa ficar sovando muito, não. E aí você vai colocar aí, ó, 30 ml de óleo. 2 colheres dessa daí. Se você tiver óleo de coco, pode ser também. Bom, os ingredientes já estão todos aí. Depois você só vai colocar o coco por cima. E aí você mexe bastante aí, sova bem depois. Se você vê que a massa fica bem mole, então você pode acrescentar um pouquinho só de farinha. Aí você vai colocando, vai passando farinha na mão e vai sovando até chegar ao ponto. Quando a massa ficar muito mole, quanto mais você sovar, ela vai secando mais. Então, às vezes, você está com uma massa e ela está muito colenta, muito grudenta, você coloca farinha, o pão fica duro. Mas aí você vai sovando, vai sovando, vai sovando e ela vai secando um pouquinho dessa água, vai perdendo um pouco da hidratação. Às vezes a massa desanda por conta disso. A quantidade de farinha não vai deixar ele seco, seco que ele vai ficar duro também depois. Porque aí sai da receita. Aí ele fica bem peguento mesmo. Você pode passar óleo na mão ou então colocar um pouquinho de farinha. Mas é um pouquinho só de farinha. A princípio, você vai deixar ele aí por 1 hora para ele descansar. Aí depois você passa a farinha na mão para sovar. Você vai deixar ele descansar aí por 10 minutos. É só para que ele possa pegar a hidratar, para que ele possa hidratar bem o trigo. Aí agora você vai sovar. Pode sovar com as pontas do dedo, que nem eu estou fazendo assim. Você não precisa colocar ele na mesa, nada disso não. Aí você vai colocando farinha aos poucos assim, bem pouquinho de farinha. Você dobra os dedos e você pode ir amassando ele, sovando ele assim, que fica bonzinho depois. Esse é o canal Rebequinha na Cozinha. Se inscreva em nosso canal, deixa seu like, compartilha essa receita. Olha só, depois de um tempo que você vai amassando, ele vai soltando da sua mão. E aí, esse é o ponto da massa, ó. Aí você vai deixar ele descansar por 1 hora. Lembrando, essa é uma massa pequena para poucos pães. Aí você vai deixar ele descansar por 1 hora.
Ele vai crescer um pouquinho. Você tira todo o ar dele. Quase todas as massas de pão você pode mexer dentro da travessa assim. Você não precisa colocar na mesa. Você vai colocar na mesa somente para abrir ela. E aí você divide em duas partes. E aí se você quiser em 10 partes, você pode dividir em 10 partes para fazer aqueles pãezinhos pequenininhos. Se você não tiver o rolo, você pode encher uma PET com água e fazer assim também. Se você tiver uma garrafa de vidro, uma garrafa de cerveja, de tubaína, você pode usar ela também. Ou se você tiver um copo grande, com o copo também dá, mas tem que tomar muito cuidado com o copo porque é perigoso ele quebrar. Tá? Então é melhor você não fazer com o copo. Só com uma garrafa mesmo que é melhor, uma garrafa de tubaína. Você não precisa ficar passando muito o rolo, abrindo muito não. Essa massa eu deixei ela bem fininha. Teve um dos pães que ele abriu, porque ficou muito fina. Mas você pode deixar ela um pouquinho mais grossa, ela ficou bem grande. Ó. Aí ela solta, quando que você passa a farinha na mesa, ela vai soltando bem. E aí eu fiz assim, eu cortei. Se você não quiser, você não corta. Esse foi o pão que abriu em cima. Ele cresceu bastante, que aí ele chegou a abrir, porque eu deixei muito fina a massa. Aí eu coloquei numa forminha tipo americana, mas você não precisa colocar nela não. Se você tiver aquela outra retangular, pode colocar. Olha só, ele é bem pequenininho e cresceu bastante. Aí eu fiz a outra. A outra eu fiz esses cortes, esse style assim, ó. Se você tiver uma faca, não tiver essa laminazinha, se tiver a faca, pode ser na faca. Essa, se você não tiver essa espátulazinha aí. Depois que você colocou aí, a forma é untada. Farinha, é óleo, manteiga e farinha. Aí você deixa ela crescer por mais 1 hora. Ele vai crescer um pouquinho. Aí isso aí é leite. Se você não quiser passar leite, você pode passar ovo. Aí você passa uma gema de ovo. Mas é só o leite. Se inscreve em nosso canal, deixa seu like, compartilha. Bom, tá aí o... Vai pincelando. Bom, você passa, coloca o coco por cima. Se você quiser colocar a gema de ovo, também pode ser feita assim. Ele fica bem marronzinho, fica bem bonito.
E aí você coloca o coco por cima só para dar um aspectozinho de coco. Pode colocar no forno a 180 graus. Você coloca no forno por 180 graus. De 20 a 30 minutos. E aí você vai ter essa belezura de pão. Muito obrigado por ter acompanhado. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha. Um abraço. Tchau!